Pão de fermentação natural. Tradição, saúde e sabor artesanal. O pão de fermentação natural, também conhecido como sourdough, tem conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros e ao redor do mundo. Com um sabor marcante, textura diferenciada e propriedades nutricionais superiores, esse pão vai muito além de uma simples tendência. Ele representa um resgate de técnicas milenares e um estilo de vida mais saudável e consciente. Neste texto, vamos explorar a origem, os benefícios, como fazer e por que você deveria experimentar, ou até produzir, seu próprio pão de fermentação natural. Preparado para essa deliciosa jornada? A história do pão de fermentação natural. A fermentação natural é a forma mais antiga de produzir pão. Antes do fermento biológico industrial ser criado no século XIX, todo o pão era feito a partir de uma mistura simples de farinha e água, que fermentava naturalmente com leveduras e bactérias presentes no ambiente. Essa mistura é o que conhecemos hoje como levain, ou fermento natural. As primeiras evidências desse tipo de pão datam de mais de 5.000 anos atrás, no Egito Antigo. Acredita-se que a fermentação tenha sido descoberta por acaso, quando uma massa esquecida fermentou espontaneamente e produziu um pão mais leve e saboroso. Desde então, o pão se tornou parte essencial da alimentação de diversas culturas. Com o tempo, a produção artesanal foi sendo substituída por métodos industriais, que priorizam velocidade e padronização. No entanto, nas últimas décadas, observamos um renascimento do pão artesanal, com destaque para a fermentação natural, que une tradição, sabor e saúde. O que é o fermento natural? Levain? O levain é uma cultura viva composta por micro-organismos, principalmente leveduras e bactérias do ácido lático, que se alimentam da farinha e da água. Diferente do fermento biológico comercial, o levain é cultivado manualmente e alimentado todos os dias ou conforme o uso. Ao utilizar esse fermento natural na produção do pão, o processo de fermentação é mais lento, chegando a levar de 12 a 48 horas, o que permite o desenvolvimento de um sabor complexo, além de trazer diversos benefícios nutricionais e digestivos. Benefícios do pão de fermentação natural. 1. Melhor digestão. O longo tempo de fermentação faz com que o glúten presente na farinha seja parcialmente quebrado, facilitando a digestão. Isso não significa que o pão é livre de glúten, mas muitas pessoas com sensibilidade, não celíacos, relatam maior tolerância ao pão de fermentação natural. 2. Índice glicêmico reduzido. A fermentação natural diminui o índice glicêmico do pão, o que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e reduz os picos de glicose. Isso é especialmente benéfico para diabéticos e para quem busca uma alimentação com menos impacto metabólico. 3. Mais nutrientes biodisponíveis. Durante o processo de fermentação, há uma quebra dos chamados antinutrientes, como o ácido fítico, que impedem a absorção de minerais. Isso significa que o corpo consegue aproveitar melhor o zinco, magnésio, ferro e outros nutrientes presentes na farinha. 4. Sabor incomparável. O pão de fermentação natural tem um sabor levemente ácido e um aroma característico, resultado da ação das bactérias lácticas. A casca fica mais crocante, o miolo mais úmido e cheio de alvéolos, os furinhos, e o paladar mais rico. 5. Conservação natural. Graças à acidez da fermentação, o pão artesanal dura mais tempo sem embolorar, podendo ser consumido por até uma semana, dependendo das condições de armazenamento. Como fazer pão de fermentação natural em casa? Fazer pão com fermento natural é um processo de paciência e dedicação, mas incrivelmente recompensador. A seguir, um resumo básico do passo a passo. 1. Cultivo do levain. Fermento natural. Você precisa apenas de 100 gramas de farinha de trigo, de preferência integral ou orgânica. 100 ml de água filtrada. Misture em um pote de vidro, cubra com um pano e deixe fermentar a temperatura ambiente. Alimente diariamente com mais farinha e água por cerca de 7 dias. O levain estará pronto quando dobrar de volume, tiver bolhas e um aroma levemente ácido. 2. Preparo da massa do pão. Ingredientes básicos: 500 gramas de farinha de trigo, ou mistura com farinha integral. 350 ml de água, 100 gramas de levain ativo,
10 gramas de sal. Modo de preparo resumido. Misture a farinha e a água, autólise, e deixe descansar por 30 minutos. Acrescente o levain e o sal. Sove com dobras suaves, stretch and fold, durante as primeiras horas de fermentação. Deixe a massa fermentar por 4 a 6 horas, primeira fermentação. Modele o pão, coloque em um cesto ou tigela forrada com pano enfarinhado. Leve à geladeira por 12 a 24 horas, fermentação lenta. Asse em forno bem quente, 230 °C, com vapor nos primeiros 20 minutos. Dicas para o sucesso no pão artesanal. Use ingredientes de qualidade, como farinha orgânica e água filtrada. Respeite os tempos de fermentação. Eles são a chave do sabor e da textura. Invista em uma balança de precisão, pois a panificação requer medidas exatas. Não desanime se os primeiros pães não saírem perfeitos. Aprender a lidar com o levain e o comportamento da massa é uma jornada. Registre seus processos, proporções e resultados. Isso ajuda a melhorar a cada fornada. Pão de fermentação natural na alimentação saudável. O pão sempre foi visto com desconfiança em muitas dietas modernas. No entanto, quando feito com fermentação natural, farinha integral e preparo artesanal, ele pode, e deve, fazer parte de uma alimentação equilibrada. Esse tipo de pão tem menos aditivos, é naturalmente conservado, e quando produzido com farinha de qualidade, se transforma em uma fonte rica de carboidratos complexos, fibras e nutrientes. É uma opção excelente para cafés da manhã nutritivos, lanches e até acompanhamentos de refeições principais. Com um fio de azeite, abacate, ovos ou uma pastinha de grão de bico, torna-se uma refeição completa e funcional. O movimento do pão artesanal. Nos últimos anos, tem crescido o número de micropanificadoras artesanais, pequenos negócios que trabalham com fermentação natural. Isso tem impulsionado não só o consumo consciente, mas também o apoio à produção local e sustentável. Se você ainda não provou um pão de fermentação natural, esta é a sua chance de descobrir um sabor único, nutritivo e feito com alma. Seja comprando de um pequeno produtor local, ou se aventurando a fazer o seu próprio pão em casa, vale a pena dar esse passo em direção a uma alimentação mais saudável e saborosa. Quer começar sua jornada agora mesmo? Procure receitas, acompanhe padeiros artesanais, invista em bons ingredientes e, principalmente, permita-se errar e aprender. A arte do pão exige tempo, mas oferece em troca satisfação, saúde e conexão com algo mais profundo. Desperte o padeiro artesanal que existe em você. Faça seu primeiro pão de fermentação natural hoje mesmo.